Olá, meus queridos irmãos, vocês estão no canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada, sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu fiz um vídeo aqui no meu canal compartilhando 6 dias da minha alimentação. E alguém me perguntou naquele vídeo o que é que eu comia no sábado. Então eu resolvi gravar este vídeo para responder a pergunta da pessoa que me fez essa pergunta e também para compartilhar para vocês o que é que nós, o povo de Deus, deveríamos fazer no sábado de acordo com a Bíblia. Então bora começar. Atualmente, cada país tem seu feriado comemorativo, no qual é celebrado o dia da sua independência ou o dia do seu descobrimento. Esse feriado é fixado numa data permanente, que cai no mesmo dia todo ano, e nenhuma outra data pode substituí-lo. Deus também tem o seu dia especial. Após os 6 dias em que o Senhor criou os céus e a terra, Ele descansou no 7º dia, abençoando-o e santificando-o. Gênesis 2, de 1 a 3. O dia do descanso de Deus, o sábado, é chamado Dia do Senhor. A Bíblia nunca chamou o 7º dia de sábado dos judeus. Sempre foi o dia do Senhor. Nas tábuas da lei, o Senhor escreveu com seu próprio dedo o mandamento do sábado. Vamos ver o que está escrito em Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Durante toda a sua vida na terra, Jesus guardou o sábado, o 7º dia. Vamos acompanhar um pouco da trajetória de Jesus referente ao sábado. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, vemos o registro de Jesus entrando numa sinagoga no sábado, segundo o seu costume. E ele disse: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Se Jesus tivesse desobedecido a esse mandamento, teria quebrado a lei e, consequentemente, teria caído em pecado, pois o pecado é a transgressão da lei. Pelo contrário, Jesus desafiou os fariseus e perguntou a eles: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus se autodenomina Senhor do sábado. Ele, portanto, fica muito entristecido ao ver o desprezo do povo que diz tê-lo aceitado como Senhor de suas vidas em pisar no 4º mandamento, o mandamento do seu Pai. Jesus confirmou a continuação da validade do sábado no Novo Testamento. Ele recomendou aos seus discípulos que orassem para que a fuga da perseguição que haveria de acontecer não fosse no sábado. Mateus 24, 20. E isso demonstra o cuidado especial do Mestre com a manutenção do mandamento do sábado. Já dentro da validade do Novo Testamento, após a morte de Jesus, os seguidores de Cristo guardaram o sábado, demonstrando que até então não fora anulado esse costume entre os discípulos de Cristo. Lucas 23, 56. No sábado, o apóstolo Paulo pregava segundo o seu costume. Vejamos o que está escrito em Atos 17, 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. O apóstolo Paulo, referindo-se ao descanso de Deus no 7º dia, disse que ainda resta um repouso para o povo de Deus, convencendo-nos a que repousemos dos nossos trabalhos e obras, como Deus descansou das suas. Hebreus 4:10. Se quisermos saber se este ou aquele ato é ou não pecado, devemos consultar a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Não é suficiente obedecer 8 ou 9 mandamentos, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Muitos justificam sua rebeldia em obedecer à lei de Deus, dizendo que é impossível guardar todos os mandamentos, e que não é pela lei que somos salvos, e sim pela graça. Há uma confusão muito grande no meio dos professos cristãos de hoje. Se no céu não entra pecado, e pecado é a transgressão da lei, como é que nós esperamos ir para o céu desobedecendo o 4º mandamento de Deus? Não é a guarda do sábado, ou qualquer outra coisa que façamos que vai nos levar à salvação, mas a aceitação de Jesus como sendo nosso Senhor. Se Jesus é o nosso Senhor,
Nós, como servos, temos que obedecê-lo. Agora, se ele não é o nosso Senhor, então não precisamos obedecê-lo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Vejamos o que está escrito em Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus não criou algo novo. Jesus apenas citou o que já estava escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, Jesus não veio mudar lei, Jesus não veio acabar com os 10 mandamentos, ele só veio cumprir e veio nos ensinar como deveríamos fazer. Porque naquele tempo dos fariseus, eles colocaram muitas ordenanças no sábado, muitas coisas que os homens entenderam que deveria ser assim, mas que não era assim. Então foi necessário Jesus vir e nos ensinar tudo, absolutamente tudo, inclusive a guarda do sábado. Como é que nós sabemos se alguém nos ama? Se a gente diz a uma pessoa: olha, por favor, não faça tal coisa, porque se você fizer, você vai me magoar. E aquela pessoa faz aquela coisa que você pediu que ela não fizesse, ela está lhe dando um sinal de que ela ama você? A mesma coisa com a lei de Deus. Se Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar, como é que nós fazemos questão de esquecer e dizemos que amamos a Deus? Pelos documentos históricos, nós sabemos que entre o 2º e o 4º século da era cristã, a obediência ao sábado foi transferida para o domingo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal chamado A Profecia Bíblica do Quarto Animal de Daniel, capítulo 7. Nesse vídeo você vai ver quem e quando trocou o dia do Senhor, do Santo Sábado, para o domingo. E muitos de nós que confessamos crer no Senhor Jesus descansamos no domingo, quando todas as lojas e todas as atividades comerciais estão paradas. Se não estamos entendendo algo tão simples quanto a guarda do sábado, não é de se admirar que vejamos tantas contendas e confusões no meio dos que se dizem o povo de Deus. Em Ezequiel 20:20 está escrito: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se na sua igreja a guarda do sábado nunca foi ensinada, saiba que a sua igreja e você fazem parte de uma profecia que já era conhecida pelo nosso Deus. E ela foi registrada em Ezequiel capítulo 22, versículo 26, que diz assim: Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Bem, com essas palavras, eu resolvi gravar para vocês o que é que nós, como igreja, que guardamos o mandamento do Senhor, que estudamos a Bíblia a fundo, fazemos no dia do sábado. De manhã, nós nos reunimos na igreja, conforme Jesus fazia. Está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 16, para estudar as Escrituras Sagradas. Estudamos um tema por sábado, reunindo o máximo de informações da Bíblia sobre o tema, conforme nos aconselhou o profeta Isaías em capítulo 28, versículo 10. Ele diz: Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Depois, temos o momento de escutar o que as crianças aprenderam durante a aula delas. E ao terminar a escola sabatina, ouvimos uma pregação e terminamos o nosso encontro. Na hora do almoço, temos o que chamamos de junta panela, onde cada irmão que quer participar traz um prato. Nós apenas aquecemos o que for necessário aquecer, oramos e dividimos o pão. Após o almoço, nós nos reunimos com louvores, oramos juntos. Eu não quis fazer um vídeo sobre essa parte, porque esse momento é muito solene, é um momento muito importante entre nós, indivíduos, e entre nós como igreja, e o nosso relacionamento com Deus. De forma que eu não gravei
esses momentos de oração e louvor, porque são momentos de adoração. Após isso, nós saímos para visitar pessoas da comunidade, oferecendo estudos bíblicos e cadastrando pessoas que necessitam de ajuda material e espiritual. Após as visitas terminarem, nós nos reunimos novamente na igreja ou em algum lar para agradecer a Deus pelo sábado abençoado que tivemos na sua santa presença. Após isso, nós retornamos para os nossos lares. Jesus não trabalhou no mundo secular no sábado, pois, como vocês devem saber, Jesus era carpinteiro e nem ele, nem o pai dele abriam a carpintaria dia de sábado. Pelo menos não tem nenhum livro registrado que eles faziam isso. Bem, durante esse sábado em que eu fiz a filmagem do que é que nós, como povo de Deus, deveríamos estar fazendo para louvar e engrandecer o nome do Senhor, eu também fiz uma entrevista, uma pequena entrevista com o nosso querido pastor Deiblan. E quero deixar vocês com essa entrevista. Então vamos para a nossa entrevista. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor Deiblan e eu vou fazer algumas perguntas a respeito do sábado, porque no último vídeo que eu fiz, falando sobre 6 dias da minha alimentação, um irmão perguntou, e no sábado, o que é que você come? E aí eu resolvi gravar não só o que a gente come como igreja, mas o que é que a igreja faz baseado na palavra e por que é que nós devemos, então, seguir o que a doutrina nos ensina. A minha primeira pergunta para o pastor Deiblan, primeiro quero te agradecer, muito obrigada, pastor, porque o senhor aceitou o nosso convite. Eu aqui agradeço, irmã Sandra, agradeço a oportunidade e para mim é um prazer poder compartilhar a experiência da fé, a experiência da igreja e a nossa vivência congregacional e espiritual. Muito obrigada, pastor. A minha primeira pergunta é, por que devemos guardar o sábado? Então, irmã Sandra, por que devemos guardar o sábado? Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus, que Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Não porque estava cansado, mas descansou para contemplar as obras que ele já havia criado e também para dar-nos o exemplo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele também guardava o sábado. Lucas 4,16 deixa claro que era costume de Jesus ir na sinagoga e ali ele adorava. Os discípulos, no sábado, eles também repousavam conforme o mandamento. Então, por quê? Porque é um mandamento bíblico. O sábado é um mandamento bíblico. E o impressionante, irmã Sandra, é que Marcos, capítulo 2, 27, diz que o sábado foi feito por causa do homem. Ou seja, não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Foi o sábado que fez, o sábado foi feito por causa do homem. Quando Deus fez o homem com sua estrutura, com suas limitações, o autor e criador do homem viu que essa máquina precisava de um descanso. E ele agora estabeleceu um dia para isso. E é interessante que de todos os dias da semana, o único dia da semana que foi nomeado por Deus é o sábado. Sábado, praticamente em todos os idiomas, significa descanso e repouso. Bom, então pelo que eu entendi, o sábado foi criado para nos dar o descanso, correto? Exatamente. Bom, se o sábado foi criado para nos dar o descanso, qual é então o problema de eu descansar no domingo? Espiritualmente ou biblicamente, o problema é simples e único. É que você vai estar descansando um dia que você escolheu, não um dia indicado por Deus. Deus, ele descansou e ele estabeleceu qual é o dia que o homem deve descansar. Está em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 8 em diante. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Então, qual é o problema? O problema é que o dia indicado por Deus para o descanso é o sábado, não o domingo. Inclusive, domingo é uma palavra que não está na Bíblia
está na Bíblia, é o primeiro dia da semana, e entendemos que é o primeiro dia, o dia já do trabalho, é o dia de se trabalhar, não de descansar. Bom, então falando em trabalho, o que nós podemos fazer no sábado? Então, irmã Sandra, olha, é uma pergunta muito interessante. Talvez o tempo aqui seja bem limitado para detalhar o que devemos e o que não devemos fazer no sábado, mas eu quero deixar um texto no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 9, diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não o fará todo esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que é uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Então, o que é lícito fazer no sábado? Jesus deixou isso muito claro. Jesus quebrou a tradição, Jesus repreendeu os fariseus, porque eles faziam muitas coisas, eles cumpriam muitas regras estabelecidas por eles mesmos. Regras estas que não tinham nada a ver com a guarda do sábado, regras estas que tornavam um jugo para o dia do Senhor, para o dia do sábado. Jesus veio mostrar a verdadeira forma de guardar o sábado, a verdadeira forma de santificar o sábado, e o texto deixa claro, que Jesus no sábado curou, Jesus restaurou, Jesus levava a alegria, levava a esperança. Então o que o texto diz? Olha, é lícito no sábado fazer o bem. Quer dizer, todos os dias é lícito fazer o bem, mas o sábado tem essa finalidade, para que o homem tenha uma experiência com Deus, uma experiência de ajudar alguém com a palavra, com o remédio, com uma fala de esperança, com louvor. O sábado é um dia para sairmos junto à natureza, contemplarmos as belezas que Deus criou. Então o sábado tem essa finalidade, o homem vir pensar mais em Deus, o homem se desconectar das coisas aqui embaixo e ter um dia especial para ele fazer o que ele não faz nos demais dias da semana. Nossa, essa fala é muito importante, porque se nós tirarmos o dia que Deus estabeleceu para nós pensarmos nele, será que o mundo seria como é hoje? Isso é uma questão que nós devemos pensar. Se todas as semanas nós tirássemos o dia que Deus ordenou para que pensássemos nele, nos santificássemos, procurássemos o perdão, não só dele, mas o perdão daqueles que ofendemos, procurássemos perdoar, o mundo seria completamente diferente. E pastor Neylan, e vamos falar agora o que não devemos fazer no sábado? Boa pergunta, irmã Sandra. Com certeza, muitas pessoas já fizeram essa pergunta, O que fazer e o que não fazer? O texto de Isaías, no capítulo 58, quero ler esse texto, 58, versículo 13, diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. É interessante esses versículos, porque aqui fala dos teus próprios interesses, os teus caminhos, a tua própria vontade. Veja só, irmã Sandra, Deus deu 6 dias ao homem. São dias esses que nós podemos fazer aqui, buscar os nossos interesses, os nossos caminhos, e
fazer a nossa vontade dentro daquilo que é lícito, né? Mas o sábado não nos pertence. O sábado é um dia de Deus. São horas sabáticas e horas sagradas. Está escrito, o santo dia do Senhor. Todos os dias são abençoados, mas santo apenas o sábado. Esta é uma expressão exclusiva do sétimo dia. É um dia santo, não nos pertence. É um dia de Deus. Então, o que não devemos fazer? Fazer a nossa vontade. Fazer aquilo que fazemos no curso da semana, que é o trabalho cotidiano, que é buscar fazer aquilo que nos agrada. Não, é um dia para louvarmos ao Senhor e, à luz da palavra, dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E fazermos aquilo que é do agrado. Isso me parece muito razoável, essa explicação bíblica. Mas por que é que não é ensinado nas igrejas que devemos guardar o santo dia do Senhor? Então, irmã Sandra, esta é uma pergunta assim, muito ampla e profunda, né? Por que esse ensinamento não é praticado nas igrejas? Eu até acredito que muitos irmãos de outras igrejas não conhecem. Não conhecem, talvez essa seja uma das principais razões do porquê deste assunto não ser ensinado. Como que a pessoa vai ensinar aquilo que não conhece? Nós, graças a Deus, temos esse conhecimento, né? Porém, eu posso dizer também que muitos não ensinam, talvez assim, digamos, por negligência, digamos, porque é um assunto que vai exigir a pessoa deixar de lado a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Não é um assunto assim muito popular. E talvez para um homem que vive fazendo aquilo que gosta, fazendo a sua vontade, não é um assunto atrativo para muitos. Então, eu até acredito que essa é uma das principais razões. Primeiro, porque muitos não conhecem. E segundo, porque ele não vai fazer com que o homem se sinta livre para ele dizer: eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. Não, é um ensinamento que vai dizer assim: olha, aqui tu tem que deixar a tua vontade de lado e servir a Deus. Então, isso requer, para ensinar desta forma, requer fidelidade da parte do ministrante, da parte do pastor, da parte do missionário, da parte do líder espiritual. E às vezes a pessoa entende ou pode entender que ao ensinar desta forma, alguém pode não gostar, quem sabe até mesmo se afastar da congregação ou deixar de ser amigo. Mas independentemente de qualquer coisa, o assim diz o Senhor é o que deve ser pregado, é o que deve ser ensinado. Em algum momento Deus disse: olha, que ouça ou que deixe de ouvir, mas a palavra tem que ser pregada. Engraçado isso, porque uma vez eu estava conversando com um pastor de uma denominação muito grande, e eu falei assim: mas o senhor sabe da guarda do sábado, por que não passa para os seus fiéis? E ele me disse: não, isso aí é coisa para adventista. Jesus aboliu o sábado. Nós hoje não fazemos mais o ensino do sábado. Por quê? Porque Jesus veio e aboliu isso. E eu perguntei: como? E ele me disse: mas Jesus não trabalhou, Jesus não curou, Jesus não fez tudo no sábado? Então nós não precisamos mais guardar o sábado. E aquilo me chocou. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Boa pergunta, irmã Sandra. O evangelista Mateus, narrando aqui as palavras de Jesus, ele diz no capítulo 5, versículo 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. De forma alguma, esse ensinamento foi exclusivamente para o povo, para os judeus, por exemplo. Não,
foi para o homem. O primeiro homem a guardar o sábado foi Adão. E daí se passou para todos os homens. O homem, ele precisa desse ensinamento, ele precisa desse descanso. Então, Jesus não anulou a guarda do sábado, de forma muito pelo contrário. Ele quebrou as tradições, mostrando como que de fato se deve guardar. E tem um outro detalhe, irmã Sandra, é que o sábado é o quarto de uma lei de 10 mandamentos. Essa parte da Bíblia, dos 10 mandamentos, essa parte foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábua de pedra, mostrando durabilidade, perpetuidade para sempre. Quando olhamos a estrutura dos 10 mandamentos, entendemos que parece que foi escrita ontem. Quando olhamos, não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, e inclusive a guarda do sábado, porque é o único mandamento que começa com a expressão lembra-te. Na Bíblia, por exemplo, tem algumas expressões assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui entra o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. Eu acho que esse mandamento ele é muito para hoje. Por quê? Ninguém tem tempo para nada. O homem vive correndo desesperadamente, correndo para cumprir os seus deveres, e na maioria deles o homem chega atrasado. Parar, deixar a sua vontade, o seu interesse, os seus caminhos, para dizer assim: eu vou entrar num dia que não me pertence, pertence a Deus. Isso é um desafio, mas é o dízimo do tempo, porque nós temos 100 dias. Deus já nos deu 100 dias para nós, para fazermos aquilo que é do nosso interesse. E o sétimo são horas sagradas que Deus pede para que mudemos assim o curso da jornada para fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Muito obrigada, pastor, pelas suas explanações. Só queria dividir com os irmãos uma pequena experiência. Quando eu não tinha conhecimento sobre o sábado e eu abri as portas da minha casa, os irmãos começaram a estudar a Bíblia. Nós, na minha casa, começamos a guardar o sábado e nós realmente podemos testificar as bênçãos do Senhor em nossa vida. Na sexta-feira a gente começa a preparação, a gente não arruma a casa no sábado porque a gente já entra com a casa arrumada. Nós agora nos abraçamos mais, nós pedimos perdão mais, nós entramos em comunhão mais com o nosso Deus e isso tem feito uma diferença muito grande. E eu convido a você, irmão, a fazer o mesmo. Busque do Espírito Santo de Deus o discernimento através da palavra dele de como guardar o sábado e façam isso porque vocês vão ver que bênção será. Pastor, o senhor tem alguma colocação? Tenho sim, pegando aqui a oportunidade nessa fala da irmã, o sábado é uma bênção de Deus ao homem, podemos ter certeza disso. O desejo de Deus é que no sábado o homem tenha uma nova e estreita experiência com Ele. O sábado e a família são duas instituições gêmeas. Então o plano de Deus é que no sábado a família de fato venha se reunir, porque durante a semana, quem sabe o esposo trabalhando de um lado, a esposa para o outro lado, e corre, talvez falte aquele tempo para ali uma reunião sem pressa, uma reunião exclusiva de adoração em família. Então o sábado tem essa finalidade, que é da família adorar ao Senhor todos juntos ali para receber a bênção sabática. Eu entendo que é um presente de Deus ao homem, e quando o homem compreende dessa forma, ele é beneficiado físico, mental e espiritual. Muito obrigada, pastor. Então é isso, meus irmãos. Boa guarda do sábado para todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.